sobre isso. É sobre isso, Você né? falou que você traz as suas alunas, né, também para desfilar. É que você colocou aqui também para o nosso currículo que você traz pessoas. Então, você traz as pessoas de fora Sim. mesmo para vir para o Brasil para desfilar. E Exatamente. conhecer a cultura. E conhecer a cultura. Gente, sensacional. Eu tenho o privilégio de dar aulas em vários lugares do mundo, né? Uhum. Antes eu começava ali na minha cidade, daí todo final de semana eu viajava para alguma cidade por perto, daí por algum país por perto. Hoje em dia eu realmente já organizo turnês, né? Onde realmente eu passo. Então, essas pessoas, elas acabam me vendo como um ponto de conexão. Eu tenho um canal no YouTube também, que não é muito divulgado, mas é onde eu explico o básico do básico do básico em inglês. Eu explico a história. Falo, olha, gente, um orixá é isso. Aqui a conexão, né? Onde eu tenho vídeos onde, até para ajudar as pessoas que vêm desfilar, eu falo, olha, esse é o sambódromo. Olha, você quer assistir? Olha aqui as diferenças dos tipos de ingresso. O que é uma concentração? O que é uma dispersão? Ah, tua escola vai desfilar, a concentração é no balanço ou no correios? Ah, ó, é isso aqui que eles querem dizer. Porque isso são informações que quando você chega no Rio de Janeiro, até brasileiro, tá, gente? É verdade. Se você não é do mundo do carnaval, Você não sabe. você não sabe. E não tem muita gente que explica, a não ser que você chegue e pergunta. Tipo, você vai ficar boiando, literalmente, né? Então, eu criei esse canal. E hoje em dia eu tenho pessoas do mundo inteiro que seguem o meu trabalho e que me veem como esse ponto de conexão. Então, eles vêm e falam, olha, eu quero muito ir. Tem como ir? Eu falo, claro, vem, eu organizo daí tudo, né, desde das fantasias aos postos em ala, em carro. Eu faço a conexão. Hoje em dia já está muito mais difuso isso também, está muito mais acessível. Sim. Mas daí eu quero ir além, né? Eu tenho quem leve a gente num tour ali do centro, que mostra o Cais do Valongo, que mostra a Pequena África, que mostra a Pedra do Sal, né? Todos esses lugares. Eu já tive meninas minhas austríacas que falaram, olha, eu quero muito ir num terreiro. Muito. Legal. E eu conversei, né, e falei, olha, tudo bem, posso levar, tem problema? Não, traz, pelo contrário. E elas foram um grupo de 5 meninas que queriam entender mais, né? E eu acho isso o máximo, né? E todas se sentindo assim, muitas choraram, sentiam uma conexão muito forte que às vezes elas não têm, né? Assim, a Europa, apesar de ser um país muito rico em história, eu não sei se foi por causa da Inquisição, mas tirou muito, né, da essência da religiosidade, do espiritualismo, né? É um continente seco, né? Então, assim, vê-las de um outro contexto, chegar no Brasil, no Rio de Janeiro, ir para um terreiro e se conectar consigo mesmo, sentir a emoção e depois sair para sambar no sambódromo, acredito que um dos maiores orgulhos da minha vida. Cara, eu ia falar legal. isso, eu acho isso me parece muito tudo. Desde o início da entrevista, a forma que você fala da cultura, parece uma missão de vida, assim. Porque eu tava pra falar isso, cara, você é muito inteligente. Você literalmente sabe tudo. E eu tô falando isso porque tem muita gente que desfila, que é do samba e tal, mas não tem esse conhecimento histórico da coisa, de tudo, conhecimento político, de como cada coisa chegou. E você tem isso, você realmente sabe a história de cada coisa, o porquê de cada coisa. Isso pra mim é missão de vida, não tem, Isso é fascinante, Sim. isso pra mim é fascinante. A mesma curiosidade que eu tenho a chegar numa cidade fora do Brasil e entender, digamos, uma coisa bem, sei lá, Paris, né, França, Revolução Francesa, me interessa saber como, por quê, o que aconteceu ali, né? Então, assim, da mesma forma que eu quis estudar, entender o que levou as pessoas a se rebelarem contra a monarquia, né, na França, né, em 1789, me leva e me enche de orgulho hoje saber que o enredo da Tuiuti, agora para 2024, está falando da Revolta das Chibatas. A Revolta das Chibatas era assim, tocavam, tipo, a Revolta das Chibatas, parece que eu entendi falar alguma coisa disso na escola. E chegar hoje nos enredos e aprender com a Tuiuti, por exemplo, sobre o que foi a Revolta das Chibatas, quem era o Dragão do Mar, né, militante, negro,
eu não sei, não me lembro se é filhos ou netos de escravizados, mas nasceu livre, porém numa sociedade ainda escravocrata, então não era livre, né? Que precisou buscar uma fonte de renda, um trabalho, e acabou se listando para a Marinha, e através da Marinha se tornou um capitão incrível. Quando o governo brasileiro, a Marinha Brasileira, comprou navios de batalha, de guerra ingleses, foi ele que foi mandado para buscar esses navios até a Inglaterra. Só que ele via como os próprios irmãos de cor eram tratados nos convéis dos navios. Então, ele, como almirante, indo buscar o navio, porém os irmãos sendo maltratados no navio. Até que ele chegou na Baía de Guanabara, pegou o navio de guerra, virou todos os canhões, apontou para o Palácio do Catete, e eis então a revolta das chibatas. Ele quis, né, uma das coisas que fosse proibido o uso das chibatas na Marinha. Por isso, então assim, a mesma força de vontade e interesse que eu tenho de abrir um livro e entender o que se deu à Revolução Francesa, para mim, estar no sambódromo, entender os sambas, entender os enredos, aprender com é extremamente fascinante. Então, assim, não é uma questão de... nós temos esse conhecimento, nós temos essas histórias, né? Por que todo mundo enche... Nossa, Revolução Francesa, Maria Antonieta, Palácio de Versalhes... Gente, Dragão do Mar, Revolta das Chibatas, Palácio do Catete. Sim. Tá aqui, na nossa terra. Sim, sim. Né? E daí a gente volta para aquele ponto. Tudo que vem de fora é mais valorizado. Cadê a nossa história? Sim. Foram apagadas. Sim. Né? Gente, e eu acho que o carnaval, ele traz muito disso. Sim, sem dúvida. O carnaval é resistência pura. E eu acho muito importante para quem vai desfilar saber a história que tá contando. A gente tava falando sobre isso também, que às vezes a pessoa tá ali na concentração, vem alguém, um repórter, Ninguém legal. sabe, e qual é o enredo da escola? Não sei. O que você representa? Não sei. Sabe? É complicado, né? Assim, você saber que você tá ali pra contar uma história. Muita gente vai pra brilhar, pra por aparecer status. na TV. Exatamente. Né? E esquece a parte importante, que você tá contando uma história pra outras nós pessoas. Estamos né? fazendo cultura. Exatamente. É isso que se esquece, né? Então, para mim, isso é tudo de uma extrema importância cultural, histórica, né? Eu tenho essa consciência e acho realmente um trabalho essencial, né? Me entristece muito ver o descaso, né? Com essa cultura, com o carnaval. Tem um vídeo viralizando, não sei se vocês estão sabendo, houve, há poucos dias atrás, escolheram a corte mirim da primeira estação, né, da estação primeira de Mangueira. E escolheram também a mascote da escola, que é uma bebê, gente. A coisa mais fofa do mundo. Ela tá usando, tipo, um conjuntinho assim de macramê, mas linda. O que teve de comentário dizendo que é um absurdo, porque esse carnaval que não serve para nada, objetificando, sexualizando as crianças. E eu fico pensando assim, gente... E acabou que essa menina, ela é bisneta do Nelson Sargento, da Mangueira. Cara. Ela é da comunidade. Gente. Né? Mas não, se olha com esse olhar negativo, né? Olhar preconceituoso. Olhar preconceituoso, olhar racista, olhar né? De tudo. Sim. E completamente desinformado. Porque aquilo ali é a cultura vindo de berço. Aquilo ali é a cultura vindo de berço. Sim. Ela não tá numa escola... E daí eu até fiz questão de comentar, porque às vezes fica difícil, né, gente? De segurar. Olha, às vezes, meu Deus, eu preciso elevar o meu pensamento a Deus e pedir muita paciência. Mas ali ficou muito difícil. E eu fiz questão de comentar. Se ela tivesse de tutu fazendo uma aula de balé, tava todo mundo aplaudindo. Ninguém ia falar nada. Ia ser, ai, que fofa, que linda. Mas é exatamente isso. Mas é sempre assim. É sempre assim. É um preconceito, muitas vezes velado e outras escancarado, né, gente? Tem isso.